Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 14 de Apocalipse. Esse capítulo ele tem como título O Cordeiro e os Remidos no Monte Sião. Apocalipse capítulo 14, versículo 1, o ponto 1 diz: os 144.000 com o Cordeiro no Monte Sião. Então vamos contextualizar. Nós estudamos os capítulos 11, 12 e 13, que eles são fáceis de identificar quanto ao tempo, porque as duas testemunhas é dito que elas profetizam por 3 anos e meio, e nós observamos que provavelmente elas profetizam na primeira metade da grande tribulação, porque é nesse momento que Israel está sendo enganado pelo anticristo. Então elas estão ali desfazendo esse ensino do anticristo. No capítulo 12, a mulher que é perseguida pelo dragão, e depois o dragão ele vai perseguir o restante da semente da mulher por 3 anos e meio, que é a segunda metade da grande tribulação, quando ele recebe o auxílio de 2 bestas, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Esses 144.000, tudo indica que eles aparecem na segunda metade da grande tribulação, apesar da Bíblia não dar esse tempo. Quando nós estudamos o capítulo 7 de Apocalipse, lá apresentou esses 144.000, pelo que nós observamos, na primeira metade da grande tribulação, eles se convertendo pela pregação das 2 testemunhas. Mas agora, as 2 testemunhas já morreram, ressuscitaram, subiram aos céus. Esses homens são responsáveis por continuar a pregação do Evangelho, a pregação aos judeus, para crerem que Jesus é o Messias. O versículo 1 diz: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Os eventos que precederam essa revelação são relativamente fáceis de identificar quanto ao tempo que ele ocorre. As 2 testemunhas, no capítulo 11, tudo indica que profetizam na primeira metade da grande tribulação. A perseguição ao resto da semente da mulher, capítulo 12, representa o povo de Deus sendo perseguido na segunda metade da grande tribulação. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra operam por 3 anos e meio na segunda metade da grande tribulação, auxiliando o dragão na perseguição ao restante da semente da mulher. E esses 144.000 são esse restante da semente da mulher. O desafio deste capítulo é identificar em que momento da grande tribulação João vê os israelitas convertidos pela pregação das 2 testemunhas reunidas no Monte Sião com Jesus. Bom, então, esses 144.000, eles são o restante da semente da mulher, e agora nós temos que identificar por que eles aparecem no Monte Sião e por que eles aparecem ali numa adoração juntamente com o céu. É uma adoração, um louvor que une céu e terra, tá ok? Prosseguindo no comentário. As doutrinas que o anticristo implantará na primeira metade da grande tribulação, as 2 testemunhas derrubarão todas através da exposição da palavra de Deus. Então, todas aquelas doutrinas, elas serão desfeitas. Por quê? Porque Israel rompe a sua aliança com o anticristo. Então, as 2 testemunhas conseguiram acabar com aquele engano, com aquela doutrina mentirosa. Hoje observamos as doutrinas do anticristo sendo preparadas por judeus desviados, católicos e protestantes. Eles têm defendido doutrinas tais como, esse exemplo de doutrinas aqui que eu vou citar, eles foram criados pelas igrejas protestantes, aqueles homens, Lutero, Zwinglio, Calvino, que matavam pessoas, eles se tornaram referência doutrinária. É inacreditável.
E os herdeiros dessa doutrina herética, eles criaram uma doutrina que é o liberalismo teológico, que acaba com toda a autoridade das Escrituras. Essa doutrina que os reformados criaram, ela contaminou a Babilônia apocalíptica, que é a Igreja Católica, e contaminou os judeus desviados. Então veja, primeiro, letra A. Eles ensinam que a Bíblia começou a ser escrita em 600 a.C. por um grupo de cananeus que inventaram todo o Antigo Testamento, tendo como base lendas pagãs. Isso aqui acaba com a autoridade das Escrituras, né? Porque está dizendo que as Escrituras, na verdade, ela é uma cópia de lendas, ela não foi inspirada por Deus. E, na verdade, também desfaz o Novo Testamento, porque todo o Novo Testamento tem como base as Escrituras do Antigo Testamento. Jesus Cristo, ele é herdeiro de um trono, de um homem que viveu no Antigo Testamento, mas eles vão dizer que esse homem nem existiu, porque essa história foi inventada. Letra B. Personagens bíblicos como Davi, Josué, Moisés, José, Abraão, Noé e Adão não existiram. Foram copiados de lendas pagãs. Eles dizem que tudo isso foi invenção de cananeus, que Israel é um povo inventado. Letra C. Eventos bíblicos como conquista da Terra Santa, Êxodo, chamada de Abraão, dilúvio, não ocorreram. Foram copiados de lendas pagãs. E letra D. Toda a doutrina monoteísta contida no Pentateuco foi inventada por cananeus em 600 a.C. Essa é a doutrina que o anticristo vai pregar. As igrejas reformadas, elas preparam o mundo para a vinda do anticristo. Não há dúvida disso. Porque a doutrina que eles pregam é uma doutrina maligna. O comentário prossegue. Essas doutrinas são pregadas por importantes judeus, como o cientista arqueólogo Israel Finkelstein e o rabino David Wolpe. Olha, esses homens, eles podem até ser o anticristo, não é impossível que esse David Wolpe seja o anticristo. Vamos lembrar que o número dele, quando nós estudamos no tópico passado, o número do nome dele é 666. E esse homem, ele prega que a lei, na verdade, não foi dada por Deus, ela é uma invenção, uma cópia de lendas pagãs. Então, o monoteísmo, toda aquela história de adorar um só Deus, tudo isso seria lenda. É claro que o anticristo vai usar a doutrina desse homem, ele pode até não ser o anticristo, mas que ele está preparando o caminho do anticristo, está. O mesmo Israel Finkelstein. Quer dizer, a arqueologia é uma ciência que ela trata da história, da veracidade da história. E tem muitas evidências na arqueologia de que a Bíblia é um documento válido. Mas eles mentem, né? E dizem para o povo, né, que a ciência já desacreditou totalmente na Bíblia, mesmo tendo evidências contrárias, evidências que mostram que a Bíblia é um documento confiável. Então, esses dois homens, eles lideram esse ensino. Você encontra uma entrevista com os dois, está disponível no YouTube, em um documentário chamado Padrões de Evidência, normalmente está em inglês, Patterns of Evidence. E lá os dois desacreditam as Escrituras, né? O entrevistador chega a perguntar, mas se o êxodo não aconteceu, a Páscoa não aconteceu, não fica sem sentido a religião? E ainda pergunta para ele, você celebra a Páscoa? Ele, eu celebro, mas mesmo sabendo que ela é uma invenção, uma lenda, ele celebra a si mesmo, ou seja, deu de ombro. O comentário prossegue. Esse rabino teve uma chaga mortal na cabeça, teve um tumor no cérebro, mas foi curado. Vamos lembrar que a besta, o anticristo, ele tem uma chaga mortal na cabeça que ele foi curado. O número do seu nome, o número do nome David Wolpe é 666,
dos muitos métodos de calcular, eu utilizo o que eu acho mais racional, aquele que pega cada letra do alfabeto e coloca múltiplos de 6, 6, 12, 18, 24 e assim por diante. E o número do nome dele é 666. Não há como saber se este homem é o anticristo, mas os seus ensinos combinam com a teologia deste. Volpe é muito influente no judaísmo, lecionou e atua como chanceler auxiliar na Universidade Judaica Americana, mas seguindo a teologia liberal das igrejas reformadas, foi criticado pelo rabino ortodoxo Ari Iyer, que falou: o rabino Volpe escolheu Aristóteles em vez de Maimônides, teorias e métodos científicos em vez de fatos. Vamos lembrar, Aristóteles, eu acho que todos conhecem, é o filósofo grego, né, que era apenas um pensador, mas não era um homem temente a Deus ou que defendesse as escrituras sagradas. E Maimônides, quem foi? Foi um dos maiores intérpretes das escrituras hebraicas. Ele foi um judeu que viveu ali no 11º século da era cristã, e o nome dele é Moisés, né? E tanto que os judeus falam que de Moisés a Moisés não houve ninguém como Moisés. Ou seja, desde que Moisés escreveu as escrituras, até esse Maimônides, esse Moisés que interpretou as escrituras, não teve ninguém que interpretou tão bem as escrituras. E aí por isso ele falou que esse David Volpe desprezou Maimônides. Está apenas como filósofo, como um pensador racionalista, mas não tem nada de espiritual. Infelizmente, nós sabemos que o mal, ele tende a dominar o mundo. Então, o pensamento de David Volpe, ele vai predominar em Israel. Os israelitas vão desacreditar nas escrituras porque vão acreditar nesse cientista e nesse herege, né? Nesse fariseu herege, nesse rabino que, infelizmente, não honra o judaísmo. O comentário prossegue. Essa teologia reformada está dominando o meio acadêmico judaico, assim como dominou o sistema acadêmico europeu, americano e brasileiro. Hoje, todas as faculdades, as universidades católicas e reformadas, elas seguem a doutrina liberal. E pasmem, aqui eu falo com tristeza, até a FAECAD, eles contrataram alguns reformados, colocaram lá para ensinar, e hoje nós observamos os alunos que saem de lá, homens perdidos quanto à fé nas escrituras sagradas como sendo inspiradas por Deus. E o comentário prossegue, que ninguém se engane. Essa é a teologia reformada que contaminou os judeus e é a teologia do anticristo, né? Então, quando o anticristo chegar no mundo, ele vai falar, olha, o que é que os cientistas, os rabinos, e vai falar até os cristãos, eles chamam de reformados de cristãos, chama católicos de cristãos, o que eles ensinam? Eles ensinam que toda essa lei do Antigo Testamento, isso aí foi inventado ali 600 anos antes de Cristo. Então esse negócio de monoteísmo tem que ser deixado de lado. E provavelmente ele vai propor o que a maçonaria propõe. A crença em muitos deuses e a adoração a um Deus central, que é o Deus da maçonaria, que eles chamam de Abaddon, que é Satanás. Então, essa teologia está preparando o caminho para o anticristo, né? E claro, o anticristo vai também dizer, olha, se David Volpe, Israel Finkelstein, e os reformados e os católicos ensinam que todos os personagens que existiram 600 anos antes de Cristo para trás, como Davi, não existiram, esse Jesus aí que diz que é herdeiro do trono de Davi, ele é herdeiro de um trono que não existe. Esse homem é uma fraude. Pronto. Ou seja, a teologia do anticristo está preparada por esses homens.